Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pra Que Marido? A gente cuida do seu imóvel. Agende uma visita. 3026-5000. Olá, mais um interview aqui no programa Festas e Eventos TV e hoje eu recebo a pedagoga e empresária Rosana Tradi, da Escola Espaço Livre, e o Daniel, que é mestre em... Fala pra mim. Mestre não, eu tô estudando ainda. Mas fala que você é mestre, meu jovem, porque você que eu sou tem apaixonado por robótica. Por robótica. Então, Educação tecnológica. Nós já vamos falar desse assunto daqui a pouquinho. Rosana, como é que está a Espaço Livre? Cheio de novidades, né? Mackenzie e mais algumas coisas que você vai nos contar. Me fala. Isso mesmo. Nós trouxemos hoje a Zoom Educação Tecnológica, que é um programa onde as crianças da educação infantil e do ensino fundamental de 1º ao 9º ano, eles podem trabalhar com as suas competências cognitivas. E o foco dessas crianças em diferentes áreas de conhecimento fica para matemática, ciências, princípios de engenharia e tecnologia. Vai ajudar a raciocinar mais fácil, mais simples, mais rápido. Com certeza. Com quantos anos a criança já pode começar a praticar isso, a ter acesso? A partir de 3 anos, 4 anos de idade. Ah, já começa? Já. Nós somos pioneiros no estado em implantar a Zoom Educação Tecnológica para a educação infantil. A Escola Espaço Livre é a primeira escola no estado a implantar a Zoom Educação Tecnológica. Tá. Rosana, e aonde que você descobriu isso? Aonde você foi buscar? Eu sei que você é uma pessoa que é empreendedora, que vai buscar sempre as melhores coisas, mas como você descobriu isso? Bom, nós tivemos a visita do Daniel, que é o consultor do programa Zoom, que é essa editora, que oferece um material para a criança, que é esse kit, e que tem uma parceria com a Lego Education, que são os brinquedos, né, Lego. Certo. E eu gostaria até que o Daniel complementasse essa minha informação, Daniel, no sentido de que você explicasse para as pessoas qual que é a diferença do Lego dentro da ação pedagógica e do Lego brinquedo. Porque de repente as pessoas conhecem mais o Lego brinquedo, né? Como é que seria isso? Muito provavelmente, né? A marca Lego é uma marca muito conhecida, famosa. A diferença ela está no método, no uso. Por exemplo, o Lego Education ele é próprio para que as crianças trabalhem em equipe, para que elas resolvam problemas. É uma metodologia. É uma metodologia. Então o kit de peças Lego, ele é um kit já voltado para trabalhar 4, 5 crianças com determinadas peças, já que vão ser usadas ali e específicas. E por que a diferença, o brinquedo é o mesmo brinquedo de plástico. A questão é que ele está sendo usado agora com um método. Daniel, por que a inclusão dessa metodologia, a importância dessa inclusão nas escolas? A Zoom ela não acredita no método tradicional de sala de aula, onde o professor ele instrui as crianças dizendo a elas o que elas devem aprender. Em parceria com a Lego Education, portanto, a gente acredita numa educação dinâmica, onde o aluno seja protagonista desse aprendizado. As crianças querem saber como as coisas funcionam, por que as coisas querem montar também essas coisas. Elas querem entender por dentro, como que é por dentro, como que é lá dentro. Então eu, quando era criança, desmontava os meus brinquedos, né? E é seguro esse método, O Lego ele é um material muito seguro, porque nós temos diferentes modelos e tipos de peça para cada faixa etária, né? Tamanhos e até mesmo texturas, né? Então eu diria que é um brinquedo bem muito seguro, sim. Rosana, você conseguiu, depois que você aplicou isso na sua escola, ter a percepção, né, de como as crianças viram isso, melhorou o raciocínio cognitivo delas? Então, o que a gente observa? Essas crianças dentro da sala de aula, ao primeiro momento, eles levantam um conhecimento prévio com o professor. Então, se eles vão falar de moradia, eles vão falar do que eles sabem sobre moradia, o que eles já viram, o que eles entendem. E a partir daí, o que vem no material vai oferecer informações novas que vão levantar algumas hipóteses, que vão problematizar e que vão promover algumas construções. Estas construções, que na verdade é o resultado, é o produto final, né, que a gente encontra dentro da sala de aula,
surge também a partir daí o compartilhamento dessa informação, de como eles conseguiram chegar àquela construção. É um desafio esse compartilhamento, não? Hoje? É um desafio compartilhar, até porque grandes empresas trabalham com compartilhamento de informações. O grande, hoje, eu acho assim, potencial de empresas é compartilhar informação. A informação não pode ficar retida, ela tem que ser compartilhada. Mas você não acha que a gente tem uma cultura de guardar informações pra gente e não dividir isso, achando que se você dividir você vai perder? Sim, mas é uma informação retrógrada. Você pensa assim também? Você percebe que é uma mudança de paradigma? Sim. Exatamente. Então esse programa ele não visa que a criança se destaque como a melhor ou como a mais rápida a descobrir a solução. Isso mesmo. Não existe a individualidade no momento em que eu faço parte de uma equipe. Então eu estou em busca de inovação e o meu colega lá do lado da outra equipe também está em busca de inovação. E a gente pode juntos combinar ou mesmo criar coisas diferentes que resolvem o problema. Por caminhos diferentes, mas chegando numa solução. Perfeito. Então, e todo mundo ganha. Você percebe que não faz mais sentido colar do outro? Eu não preciso colar, eu não preciso copiar a resposta do outro. Eu posso criar junto com os meus amigos uma resposta diferente. Você pensa assim também, Rosana? Com certeza. O que acontece dentro da sala de aula? Muitas vezes são grupos distintos e que um grupo termina na frente. E este grupo, ele já se propõe a colaborar, a contribuir com o outro grupo. Aí que vem o compartilhamento. Aí que vem o compartilhamento, para que ele chegue ao produto final, como todos naquela aula conseguiram chegar a um produto. Por isso que o que a gente está fazendo é ciência e tecnologia. E quais são as disciplinas que podem ser usadas na escola? Olha, em especial matemática e ciências e linguagem, tá? Matemática e ciências são os principais focos do nosso material. Mas a linguagem ela também vai ser desenvolvida, porque a gente entende que a matemática é uma linguagem, a robótica através da programação também mostra para a criança uma diferente linguagem. E a ligação, como é que se dá entre essa metodologia e a realidade do aluno, o dia a dia? Como é que funciona isso? Tudo é muito verdadeiro para os alunos, porque são situações, problemas do mundo real. Então vamos despoluir o rio, vamos construir uma máquina que possa nos ajudar a salvar pessoas. Bacana. Vamos construir uma ponte para que uma comunidade possa ter acesso ao outro lado, com segurança, por exemplo. Então, através do desafio e das características desse desafio, que são guiadas pelo professor, o professor é uma figura muito importante nessa aula, porque ele planeja a situação, como a Rosana disse anteriormente, ele convida os alunos a participar de uma aventura, de um tema que instiga... Que vai instigando soluções para a vida e melhorar nosso planeta, vamos dizer isso. É como se fosse um game, né? Tem um tempo para que esse desafio seja cumprido. Então as crianças têm que se mobilizar dentro de determinado tempo para construir, depois elas precisam apresentar as construções muito umas para as interessante. outras. E como é que são compostas as equipes, né? A turma? As crianças são da mesma faixa etária dentro da sala de aula. O que nós precisamos, eu acho que pensar, foi, no nível anterior, organizar o espaço para essas crianças. Um local onde essas aulas pudessem acontecer como um laboratório. Então, um lugar específico e que pudesse ser adequado e apropriado para o compartilhamento. Então, as cadeiras, os móveis da sala, todos deveriam estar assim, à disposição. Favoráveis. E favoráveis para essa questão de compartilhar. E entendi, Daniel, e é um assunto tão interessante que eu estou com 10 mil perguntas aqui. Não, porque eu fico imaginando, você monta um grupo, mas e como é que surge a liderança? A liderança é natural? Como é que funciona isso? Vamos pensar assim, ao longo do ano, todas as crianças vão trabalhar com todo mundo. Então não tem panelinha, não tem, esse é meu melhor amigo. Não, você tem que trabalhar com todo mundo. É um sorteio, vamos dizer assim. Sim. E também tem as funções. Dentro de um grupo existe o construtor, existe o relator. Tem as funções. Exatamente, o organizador das peças. Aí pega os talentos que
que são melhores em cada função? Ou não? Eu, como professor, eu estou sempre olhando as dificuldades que os meus alunos têm. Então, eu quero ajudar o aluno nas dificuldades. Então, se ele é um excelente construtor, eu quero saber se ele é capaz de ir lá na frente e contar para os colegas como foi a experiência dele. Será que ele tem essa característica de se expressar em público, ou ele é muito tímido? Então, eu estou de olho nas características individuais de cada aluno para poder desenvolver aquele aspecto que a gente chama de ponto fraco de cada um, né? Nenhum de nós sabe tudo, vamos dizer. Então, em grupo, nós somos mais fortes. Sim. Então, mas essa consciência é passada para o grupo, então. Eu gosto de um ditado que diz o seguinte: não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes. Se juntar. O que você perguntou das lideranças, se eu tenho um grupo de 4 alunos apáticos que cruzam o braço e ficam esperando cair do céu, eu tenho um problema. Você tem um problema. Se eu tenho um grupo com 4 alunos líderes... Você tem outro problema. Então, novamente a figura do professor, muito importante, porque é ele que administra conflitos, situações, que vão servir para nós para que a gente possa ensinar, né? Entendi. E para que as crianças possam aprender a agir no mundo, com valores, com atitudes. Agora, eu fico imaginando assim que essa aula deve ser muito esperada, né, Rosana? Todo mundo quer participar. E quantas horas aulas tem isso? Olha, normalmente as crianças têm de 50 minutos de aula a 1 hora. Não é pouco? Não. Nossa, não. porque eu já fica um tempão já. Isso uma vez por semana. Uma vez por semana. É tempo suficiente para deixar gostinho de quero mais. Então é um processo que tem começo, meio e fim. Isso. Ele se encerra. Todas as aulas a gente vai montar um projeto, vai analisar a montagem que fizemos. Muitas vezes a gente vai fazer modificações, a gente desmonta tudo e aí na semana seguinte tem um novo desafio. Então as crianças ficam esperando assim o desafio da semana que vem. Isso foi feito por eles. Isso foi feito pelas alunas me conta um pouco sobre isso. Do 4º ano. Do 4º Qual foi a ano. proposta? Vamos lá. A proposta era que eles criassem uma máquina que pudesse salvar vidas. Então a gente, por exemplo, pode trabalhar com uma suposição usando elementos da vida real. Pode falando que eu tô brincando. A gente pode sugerir que houve um desastre ecológico em determinada área e que a gente só consegue ter acesso lá de helicóptero. Então eu desafio meus alunos, vamos construir um helicóptero e através dessa máquina tecnológica vamos compreender elementos da tecnologia, transmissão de movimento. Por exemplo, as hélices do helicóptero, elas giram em determinada velocidade, em determinada direção. Sim. Como será que é possível alterar a direção do giro, por exemplo? O que você me sugeriria? E aí eles vão buscar a solução. E aí eles vão buscar a solução. Talvez, muito provavelmente, eles vão observar através do motor que tem uma correia. E se eu virar essa correia, por exemplo, e se eu girar essa correia e torcer ela? Você está vendo a correia como está aqui, ó? Sim. E se eu torcer ela assim, ó? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Vamos fazer o teste. Então, se a gente observar, ele mudou o sentido do giro. Para deixar esse giro mais veloz, o que eu poderia alterar aqui? As engrenagens, por exemplo. É muito legal, hein? Tá? Então, a ideia Princípios de engenharia e tecnologia. E vivenciando, né? Vivenciando na prática. Na prática e desenvolvendo um vocabulário tecnológico, né? De compreensão de como é que as coisas funcionam. Podemos fazer de várias maneiras diferentes o mesmo objeto? Acredito que sim. Se a gente, por exemplo, estuda a história do desenvolvimento tecnológico, eu gosto muito de mostrar para os alunos os exemplos dos desenhos do Leonardo da Vinci. Então ele foi um pioneiro que já imaginou um helicóptero. Só que o helicóptero dele é completamente diferente desse. Certo. Quer ver outro exemplo interessante que eu gosto muito? O Santos Dumont. Ele é um aviador conhecido, construiu o 14 bis. Mas você já viu o avião de asa quadrada? O piloto fica lá atrás. Parece que voa ao contrário, né? Então assim, o avião que a gente conhece hoje, ele é diferente do 14 bis. Então as crianças, elas têm essa curiosidade e eles perguntam isso para nós. Mas professor, como é que voa? Como que o helicóptero voa? Então, na medida que eu convido eles para participar de um projeto onde eles têm que construir um helicóptero, é muito mais fácil compreender tanto os mecanismos que estão envolvidos aí nessa peça, quanto o funcionamento. Eu fico imaginando também, hoje tem essa forma,
Porque até então não descobriram outra forma que amanhã pode ser totalmente diferente. Por que não? As coisas evoluem. Então trabalhar com Ou as não, crianças... no seu pensamento. Acredito que sim. Né? Acredito que sim, porque na medida que a gente torna o conhecimento parte do nosso planeta e compartilha esse conhecimento, então novas atitudes são geradas por nós. São geradas. Me fala um pouquinho sobre isso aqui. Bom, robótica, né? Esse aqui é o EV3, é a terceira geração de robótica da Lego. É um material muito incrível, ele tem um potencial incrível. Feito lá na escola também através da metodologia. Esse é um modelo que as crianças do 6º ano constroem. E o que está envolvido aqui é a linguagem de programação. Então é necessário escrever uma linguagem usando o computador e transmitir essa linguagem para que a máquina possa me obedecer e fazer o que eu estou querendo que ela faça. E como é que o sinal chega até aqui para aquela? Através de ondas Bluetooth ou através de um cabo também. Tá? Esse material tem uma bateria, é como um celular, tem um processador, tem entrada e saída de dados. E aí você programa para ele executar aquilo que você queira. Por exemplo, esse robô ele é usado para ensinar as crianças como calcular a velocidade do deslocamento. Então eu vou colocar meu robô num ponto inicial, vou fazer ele se deslocar, então eu vou ensinar meus alunos a medir essa distância, a mensurar o tempo do deslocamento e através disso os alunos do 6º ano fazem um cálculo básico. Fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil a aprendizagem. Para enxergar, né? E fica muito mais divertido também, né? A matemática ela é uma coisa muito divertida, se você mostrar esse aspecto. Agora, se você quiser dar uma aula de matemática chata, você consegue. Levar a criança a matemática. construção. E a matemática, eu acho que ela é a solução de quase tudo do mundo, não é? A matemática está envolvida. É uma ciência muito importante, né? A matemática, a física e toda a compreensão disso nas nossas vidas, né? O que mais que nós temos aqui, meu jovem? Isso aqui? Nós temos um tablet porque a Zoom ela inovou nos últimos anos trazendo plataformas digitais para metodologia. Então isso aqui é uma inovação. Antigamente o nosso manual de montagem ele era um livrinho de papel mesmo. Hoje eu tenho todos os manuais de montagem que são usados ao longo do ano, né? São mais de 30 montagens feitas por cada turma ao longo do ano, semanalmente. E aqui eu tenho um banco de dados que vai me mostrar o passo a passo. É isso que a criança assiste durante a montagem, né? Então vamos supor que eu sou o organizador aqui no nosso grupo. Então eu vou separar essas peças que estão em destaque e vou passar para o construtor. Você vai fazer a união das peças seguindo esse exemplo aqui. Porque é bem intuitivo, né? Muito tranquilo, Então hein? todos os grupos... Pode apertando aqui? Pode apertar. Você está vendo que está no 3º passo. Você vai para o 4º passo agora. Olha que E legal. ele vai sempre te mostrando aonde e como encaixar essas peças. Não tem como não encaixar aqui. Não tem como errar. Você pode observar que não tem texto, né? Como a Rosana disse, é um processo Bem intuitivo. A criança consegue trabalhar com isso tranquilamente. Nossa, eles montam uma velocidade Incrível, né? incrível, Imagina, incrível. essa aula deve ser a mais esperada. Nossa, Então, esse clique aí deles é... não precisa pagar mais por isso não, né, Rosana? Já está incluso já? Já está incluso. O que os pais têm que adquirir nessa aula, para esta aula? Este box, que é um material, é um livro da criança, que a criança leva para casa no final do ano. Então, este box faz parte de um material didático. Assim como o livro de português, o livro de inglês, ela adquire o livro. A aula não. A aula nós oferecemos o programa, o consultor, a professora, o laboratório, o material. A escola oferece tudo dentro da escola, dentro da sala de aula. Além do aplicativo, a gente também tem a gente chama isso de ecossistema, né? A gente tem uma plataforma digital, um site, onde os pais podem ter acesso através de fotos e vídeos da produção dos alunos. Então hoje é possível o pai estar lá no trabalho dele e receber uma mensagem no celular com a foto do filho dele lá na escola. Olha que legal. Desenvolvendo os trabalhos, né? Muito bom. E quem quiser estar assistindo o nosso programa, se interessou, ainda pode usufruir dessa tecnologia através da sua escola? Claro, é só visitar a escola. A nossa coordenação está à disposição para apresentar a escola, apresentar o programa e outras infinidades de atividades que nós temos dentro da escola para o pai que tiver interesse em estar conosco.
Eu vou te será falar, muito bem-vindo. se eu tivesse um filho na cidade, com certeza estaria lá estudando e aprendendo isso aqui, porque eu fiquei maravilhado. Vocês estão de parabéns pela inovação, pela vontade de fazer, né, Rosana? Porque tem que ter vontade, né? O que a gente espera? A gente espera oferecer o melhor, mas também que essas crianças sejam melhores, que elas pensem de forma a construir um mundo mais humano, mais ético, um mundo melhor para se viver. Então, pode ver que toda a fundamentação da aula, ela leva a criança a pensar em uma ponte onde ela pode salvar alguém, onde ela pode colaborar, contribuir, ajudar. Então, este é o pensamento do futuro. É verdade, é muito bom. Daniel, quero agradecer a sua presença, mas também quero deixar aqui, antes de terminar a entrevista, se você quiser falar alguma coisa importante que que eu não perguntei. Se você acha... Eu gostaria de dizer, então, que brincar é muito importante, que brincar para nós é uma coisa muito séria. E que mesmo adulto, a gente precisa valorizar esse tempo, que é um tempo importante da vida das crianças, que é o brincar, né? Então, apesar do nosso material levar a criança para um mundo tecnológico, um mundo sério, esse processo vai ser feito através da ludicidade e da autonomia da criança, das conquistas que ela vai ter através das experiências dela. Bacana. E você, minha jovem, quero te parabenizar. Obrigada. Entendeu? Porque eu fiquei maravilhado, né? Mais uma vez, né? Quero te convidar para uma aula experimental. Vou. Com o nosso consultor Lego. Quero montar alguma... O Daniel da você Lego. Colocar a mão na massa. Zoom, do nosso programa Zoom, né, Daniel? Acho que você vai lá e vai conseguir montar, Vou passo a passo, eu vou passo a passo vai aqui. Passo a passo. Legal, legal. Vai ser bem interessante. Então eu te convido. Aí. Obrigado, tá? Tá bom, te aguardo. Valeu. Imagina. Vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Valeu, um grande abraço.